Logo em seguida, ele já começa, a batucar, fazer algumas coisas, né. Como é que foi esse processo? Tudo bem, você no Estrela Brilhante vem, o primeiro ano ainda sai de lanceiro, que eu me lembro disso, mas depois você já começou a batucar e tinha uma história que eu via ecoar, né, porque o Estrela Brilhante nessa época era em Casa Amarela, que a gente chama de Casa Amarela, mas é ali no centro de Casa Amarela, perto do mercado de Casa Amarela, Na Padre na Lemos. Padre Lemos, Isso. e que o Fabinho morava lá no Alto Zé do Zé do Pinho, Pinho. que não era onde é a sede hoje, né. Mas ele tinha uma movimentação que ele começou a fazer também no Alto Zé do Pinho. Eu queria falar que você falasse um pouco disso aí. Como é que foi essa coisa de você, eh, ter um interesse pelo batuque, começar a batucar e na sequência você já começar a incentivar outras pessoas da comunidade a também batucar. Como é que foi isso aí? Então, quando a dona Marivalda foi, né, no Estrela, né, ela falou nessa parte, disse, ó, a gente tá pegando uma nação, então, se vocês puderem me ajudar, tô indo, tá, junto com o Mola. Então, eu fui pra Padre Lemos ainda na época, saí de lanceiro, só que eu já fazia parte de alguns grupos no Alto Zé do Pinho, não era de tambor, mas era tambor de mão, né, as percussão de mão, tipo, eu tocava rum, né, ensaiava no Afoxélé de Bar rum, então, cheguei a ensaiar B, esses instrumentos assim. E foi quando eu já tinha interesse, na verdade, de instrumento, porque eu já fazia esses ensaios no afoxé. Porém, de baqueta, eu não tinha feito ainda nenhuma oficina. Então, quando eu entrei no Estrela, mesmo eu fazendo parte como lanceiro na dança, mas eu sempre estava próximo ao pessoal que tocava. Para pegar alguma coisa, mesmo que visual, de olhar para poder tentar fazer. E aí foi quando eu comecei me dedicar um pouco para tocar e fui aprendendo um pouco de marcação, né? Antigamente era um pouco mais, como é que se diz? Não tinha tanta oportunidade como hoje, porém tinham grandes pessoas, né? Como o Éder Rocha, como o Cuca, o Sérgio, o Boy, pessoas que eram os monstros no maracatu de baque virado. Então pessoas que sempre foram acolhedoras, que também a gente perguntava dicas, e aí, como é que faz para fazer isso? E as pessoas dando essas dicas, eu fui pegando e fui aprimorando, fui fazendo. E eu lembro que eu saí o primeiro ano na Padre Lemos ainda, e tinha aqueles ditados, né, que antigamente a gente de periferia, quando ia pro Maracatu para fazer o Estrela Brilhante, pelo menos eu, a gente ia naquele pensamento, eita, mas se eu desfilar, vai ter uma graninha pra mim. A gente, adolescente, criança, na época dizia. Aí, quando eu cheguei na casa do. Como é o nome dele? Arnaldo. Aí, Arnaldo olhou pra mim assim e fez: Diga o que o senhor quer. Eu disse: Nada, eu vim só aqui e tal. E isso foi depois do carnaval. Ela disse: É porque o agrado a gente só dá a pessoa que saiu um ano. No primeiro ano não tem nada. Eu disse: Não, mas eu não vi não tal. E aí. Mas aí, assim, por isso que hoje a gente faz também na nação. As pessoas que a gente faz a oficina, às vezes gratuita, a gente não cobra nada, mas também a gente cobra que ela desfile com a gente, que dê e troca o apoio dentro da percussão, né? Uma força à nação. Então, eu comecei a me dedicar. E quando o Estrela estava já próximo a subir para o Alto José do Pinho, eu via que tinha muita gente querendo fazer também, interessado. Eu lembro que quando tinha os ensaios, começou os ensaios, ainda para o próximo carnaval, os tambores, tinha vários tambores, tipo 20 tambor, 10 ficavam no chão, porque antigamente a gente botava os tambores todo para fora, pro terreiro. Então, muitas adolescentes chegavam no alto e diziam, pô, eu queria tocar e tal. E tinha aquele processo, ó, já sabe fazer alguma coisa e tal. E não tinha. E foi daí que eu vi que os meus amigos, crianças, e até as pessoas com mais idade, um pouco a mais do que eu, já queria fazer parte. Então foi quando eu pedi para poder fazer algum ensaio lá. Eu falei com a dona Marivalda e ela disse, não, mas não é assim, fazer um ensaio. Mas pra quê? Eu disse, ó, o maracatu tem tambor sobrando, tem gente querendo entrar, então vamos fazer um ensaio. Você sabe fazer? Eu disse, ó, o que eu aprendi um pouco, eu vou passar, né? Porque eu dentro do baque, quando eu comecei a ensaiar a marcação, quando faltava o mestre Walter, que sempre foi o meu mestre, ele dava as costas, eu ripicava. E quando eu olhava, eu marcava, mas eu sempre estava perto de alguém que ripicava, para não dizer que era eu que estava ripicando. Então eu pegava o bigu do outro.
né? E aí eu fui aprimorando, e aí começamos a fazer esses ensaios no sábado, para essas pessoas. E aí a gente foi fazendo esses ensaios, o pessoal um pouco mais jovem pegava muito mais rápido. E eu ficava feliz porque era uma forma. Eu nem, na época, nem imaginava que era um resgate, às vezes, das pessoas que estavam na comunidade, que podia se envolver em outras coisas. Então, hoje eu sei que era um resgate para aquela galera que estava fazendo aquilo ali. Hoje eu entendo um pouco, mas antes eu fazia para introduzir no maracatu, e para mim era uma forma de orgulho, dizer, poxa, eu botei fulano para tocar, né? E incentivei, eu sempre digo lá que eu não ensinei, eu aflorei uma coisa que ele já tem, porém precisa de um empurrão para poder chegar. Então eu lembro muito bem quando eu ensaiando com esse pessoal, o Mestre Toninho foi um dos primeiros a subir a ladeira e perguntar: cadê o Mestre Walter? Eu disse: ah, seu Toninho, não tá não, eu tô ensaiando com um novato aqui. Aí o Mestre Toninho disse assim: rapaz, se esses aí são os novatos, imagina os veteranos, né? Aí eu já me orgulhei ali, né? Uma pessoa antiga no maracatu dizer uma palavra dessa. E fui ensaiando. E quando chegou um dia, o mestre Valdo tinha falado no ensaio, ó, vai ter uma apresentação lá na Bomba Demetério, no TX da Bomba Demetério, e eu quero os batuqueiros todinho aqui. Isso eram os antigos. E no dia, como eu moro próximo ao Estrela, o primeiro batuqueiro a chegar na sede foi eu, né? Então eu tô lá, o mestre Walter chega e pergunta, cadê o pessoal? Eu disse, ó, não veio, chegou ninguém ainda. Só tem eu aqui. E ele lá ficou, não, pô, ninguém apareceu. Eu disse, não, ninguém apareceu. Só que pra mim, o sábado, para mim, o mestre Walter não sabia. Pra mim era escondido. Pra poder botar o pessoal pro domingo. Fazer esses ensaios pra botar eles no domingo. E foi na hora que ele disse assim, ó, cadê seus batuqueiros? Aí eu disse, meu batuqueiro? Eu não tenho batuqueiro não, eu tenho o pessoal da comunidade que eu tô passando umas coisas pra poder ver se ele entra aí, pra fortalecer mais o baque aí e tal. Ele disse, então, o teste é hoje. Então, na época não tinha celular, não tinha Zap, não tinha Facebook. Então eu tive que ir de porta em porta chamar a molecada de um por um. E eu lembro que eu montei, desci a Rua do Rio, que é a parte de baixo da sede do Estrela, e montei o baque e dei o apito para o mestre Walter. Ele disse, não, você que vai apitar. Não sou eu não, você que ensaiou, você que vai apitar. Os meninos tão bons. Só, o que eu passei, aprendi, eu passei. Agora pode estar bom para mim, não pode estar bom para o senhor, né? Ele disse, não, apita aí que eu quero ver. Mas antes de apitar, eu fui em cada um, no vídeo de cada um, dizendo, ó, vamos deixar de brincadeira, né? O negócio agora é sério. É meu nome também que está em jogo, porque eu disse que eu ensaiei com vocês e disse que você está bem. Então o momento de mostrar é esse. É o teste para o domingo. É o verdadeiro teste para vocês ingressar ao domingo. Eu até me emociono nessas partes, porque foi muito. Foi muita luta para poder colocar esse pessoal. E aí os moleques barbarizaram, cara. Os moleques tocaram de um jeito que o mestre Walter olhou e disse, parei o baque, eu disse, e aí, mestre Walter? Ele disse, eu vou andando, cortando o caminho, e você vai no arrastão até lá. Então a gente foi até o final da Rua do Rio, pegou a bomba Demetério, e chegamos no TX, tava lá alguns maracatus e tinha várias pessoas, né, ícones do maracatu, como Dona Rosinete, o finado mestre Pescocinho, né, seu Toninho, tinha várias pessoas lá, tinha o mestre do Indiano, várias pessoas que estavam nesse evento e as nações representando, tocando cada um deles. E eu lembro quando a gente parou no TX para esperar uma nação sair, que o mestre Walter entra, aí ele diz, chegou a nova geração do maracatu Estrela Brilhante do Recife. Então, hoje essas cabeças que estão aí ainda hoje, dando força, né? Tá na nação, tocando ainda. Então, foi profetizado, né? A nova geração do maracatu Estrela Brilhante está aí hoje, né? Tem muitos que estão lá ainda, não saíram. Desde essa época tá lá tocando com a gente. Então é uma forma. Você sabe dizer quem? Tá o Pitoco, tá o Tiago, né? Tem o Pelado, né? Tem o Ney, tem o Renato, são pessoas que estavam lá. E foi muito mais pessoas. É porque alguns tomaram um rumo diferente, foram para alguns cantos, outros não frequentam mais, alguns viraram evangélicos, mas o respeito ainda funciona, o respeito ainda é o mesmo. Mesmo ele não fazendo parte, mas
a gente tem comunicação um com o outro, e são gratos até hoje pela essa forma de que a gente introduziu ele dentro de uma percussão. Tem pessoas hoje que toca, são evangélicos, que faz música evangélica dentro da igreja, mas que a linhagem que ele aprendeu, a primeira impressão que ele teve foi o maracatu. Uhum. Então é um. Na verdade, a gente se orgulha com isso aí, né? Porque não é fácil a gente. Antigamente tinha muita discriminação, né, com maracatu, que era coisa de macumbeiro e de homossexual. E hoje a gente vê mãe e filhos mais novos tocando maracatu, daquelas pessoas que falavam prejudicial ao maracatu, dizendo que o maracatu era aquilo. Hoje está todo mundo lá, a comunidade abraça de uma forma muito legal. Acaba diluindo essa coisa do preconceito, né? Tem uma coisa interessante quanto à ciência do baque virado, né? Que aí ele acaba de colocar uma história, que é uma história que está dentro da forma que uma comunidade age diante de um conhecimento, né? Tipo, uma pessoa vai ter um conhecimento de alguma coisa, se ele faz parte daquela comunidade, o que é que ele vai fazer? Né? Se ele faz parte de coração mesmo, o mínimo que ele pode fazer é transmitir esse conhecimento que ele está tendo para os outros que estão ao seu redor. Para quê? Para fortalecer a comunidade. Esse é um princípio básico da ciência do baque virado. Né? É um princípio básico de uma comunidade. É princípio básico de um quilombo. É um princípio básico de uma família de origem africana, né, que tem um outro pensar, que não é o pensar capitalista, não é o pensar de ser o melhor, mas sim somos juntos uma nação. Então, fica a dica aí para vocês que estão assistindo e ouvindo essas histórias, para começar a pensar melhor na forma de ser humano diante de uma natureza, diante de uma força cósmica, né? No sentido que eu digo, porque, como ele falou, profetizou, né? Profetizou é que são pessoas que estão conectadas diretamente ao ciclo da natureza, que conseguem perceber, sem muita explicação, mas conseguem perceber o futuro e agir no presente para que esse futuro seja realizado, né? Por quê? Porque está conectado, não está alienado, não é nenhuma pessoa que está seguindo um rumo que é um rumo de condução manipulada. Né? Manipular no sentido que, eu acordo, eu vou para o trabalho, volto para casa, vou para o trabalho, volto para casa, vou para o trabalho, volto para casa, aí morre. E aí, última noção do que é a vida, do que é a pessoa que está do seu lado, da contribuição que exige ali um reconhecimento, vamos dizer assim, daquele conhecimento daquela pessoa, onde ela está ali partilhando das suas necessidades ali junto com o todo. Não está, isso aqui é meu, eu vou levar para mim, eu vou fazer isso aqui agora, virar dinheiro, eu vou fazer isso aqui, entende? Não é esse pensamento capitalista, um pensamento que separa as coisas e que manipula as coisas. Não, é um pensamento que agrega, junta, contribui para fortalecer aqueles que ainda não sabem o que tem que fazer. E pode até ir por um outro lado, que o sistema, de uma certa forma, acaba obrigando, né? Por não ter comida em casa, por não ter uma educação de base. Então acaba indo para lugares que não são muito bons. Né? E quando surge uma pessoa como o Fabinho, que começa a disseminar essa cultura, e essas pessoas se agarram nisso para se encontrarem, né? Então o que acontece? É um ato social que acontece nesse momento que fortalece com a sua cultura ancestral essas pessoas, para elas entenderem quem elas são e os valores que elas têm, né? Que se chama a autoestima.
que é necessário que essas pessoas tenham autoestima para poder seguir o caminho, né? E aí tá o Fabinho. O que acontece? O Fabinho tem uma história aqui interessante aqui, que nesse momento que ele tá ali de frente, quer dizer, ele tá ali como mestre, né? Por mais que ele venha a ser mestre do Nação Estrela Brilhante há 20 anos depois, né? Foi mais ou menos isso, né? Isso. 20 anos depois, mas ali ele já está atuando como mestre. Quando ele faz, eu conduzi aquelas crianças, onde o mestre Walter anuncia a nova geração do Estrela Brilhante. Se é a nova geração do Estrela Brilhante, foi uma semente plantada pelo mestre Fabinho. Não foi pelo mestre Walter, foi pelo mestre Fabinho. O mestre Walter apoiou a atitude dele, porque ele mostrou com provas práticas o que pode ser feito, e o mestre Walter simplesmente abraçou isso e colocou como uma geração, a nova geração do Estrela Brilhante. Por quê? Porque o Estrela Brilhante estava deixando a sede na Padre Lemos e subindo para o Alto José do Pinho, né, de uma certa forma, praticamente trazido por essas pessoas. O Estrela Brilhante foi para o Alto José do Pinho, não foi porque o Maracatu foi para o Alto José do Pinho, foi porque essas pessoas do Alto José do Pinho levou o Maracatu para o Alto José do Pinho. Compreende? Uma coisa ajuda a outra.